que é a diferença, o que que a gente chama de ser persuasivo? Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que entender, é que muita gente acredita erroneamente que persuadir é sinônimo de convencer, né? E não necessariamente uma coisa está vinculada com a outra, elas são bastante diferentes. O único ponto em que convencer e persuadir se encontram é na intenção, talvez até mesmo inata do ser humano, de buscar influenciar o outro, o amigo, na família, o parceiro, os filhos, colegas de trabalho, entre outros, né? A partir daqui, o interlocutor, ele tende a tomar duas estradas distintas, né? A que leva à influência pelo campo da emoção e fala à vontade do outro, que é a persuadir, e aquela que leva à condução de certezas no campo da razão, que é o convencer. Então a gente já começa a notar aqui qual que é basicamente a diferença entre persuadir e convencer. Persuadir, ela trata com o campo da emoção, e o convencimento com o campo da razão. Então, convencer é construir algo no campo das ideias, dando sequência a esse nosso entendimento. Quando convencemos, esse alguém passa a pensar como nós. É como se nós convencer uma pessoa é fazer com que ela pense da mesma forma que a gente. E o termo convencer seria tecnicamente dissuadir o público com provas lógicas, indutivas, exemplos ou dedutivas, que é a argumentação. Isso é o que a gente vê acontecer muito no processo da discussão ideológica, né? É o convencimento sobre, utilizando-se de lógicas indutivas, que são os exemplos, ou dedutivas, que é a argumentação, para que você pense da mesma forma que eu. Então, a gente estava falando do que é o convencer. Ele é derivado da palavra vencer, né? Convencer. A pessoa convencida foi, antes de tudo, vencida por uma argumentação. Então, quando você convence alguém, você consegue expor a ela argumentos e exemplos que fazem com que ela mude a forma de pensar e passe a pensar como você. Essa é a base do convencimento. Assim, a pessoa convencida pode ou não agir de acordo com as ideias de quem lhe convenceu. Eu posso convencer você eu posso convencer você sobre as minhas ideias, mas não necessariamente te levar a uma ação, te levar a fazer o que eu gostaria que você fizesse. Por outro lado, quem foi persuadido, mesmo não concordando inteiramente com quem está com seu persuasor, acaba fazendo o que esse pediu, né? Livre e de espontânea vontade. Então, eu posso te convencer sobre um assunto e você não necessariamente tomar uma ação ou uma motivação de ação para poder agir. Agora, no caso da persuasão, eu não preciso te convencer sobre as minhas razões, eu só preciso fazer com que você haja de acordo com o que eu gostaria que você fizesse ou com o que eu espero que você faça, né? A palavra persuadir na verdade, então, assim, o persuadir é construir no terreno da ação. Quando persuadimos alguém, esse alguém realiza algo que desejamos que ela realize. A palavra persuadir vem do latim, né, persuadire, que significa aconselhar ou levar a uma opinião. E pode ser definido como a arte de apresentar argumentos apelando para a emoção do interlocutor com o objetivo de conseguir a sua adesão. Então, basicamente, é o seguinte: convencer eu trato com exemplos e argumentação. No caso da persuasão, eu utilizo os argumentos vinculados à emoção. Então, o persuadir, ele tem uma forma muito mais característica de funcionamento do que o convencimento. O convencimento, ele tende a fazer com que as pessoas se conectem do ponto de vista ideológico, e a persuasão tende muito mais a fazer com que as pessoas se conectem do ponto de vista emocional. A lógica é a mesma, você utiliza de argumentos. Entretanto, com um eu tenho que ser racional, e com o outro eu tenho que ser mais emocional. E como eu já disse, nem sempre você precisa convencer alguém para que você consiga persuadir essa pessoa.
Aí eu faço uma pergunta, por que nem todo mundo é persuasivo? Né? Você vai perguntar, Rafael, mas por que nem todo mundo consegue ser persuasivo? Primeiro característica, primeiro ponto que a gente precisa analisar para dizer que uma pessoa é persuasiva, em geral, uma pessoa persuasiva, ela é argumentativa e focada. Ela tem um objetivo a atingir e ela utiliza o poder da argumentação para chegar a este objetivo. Vamos dar um exemplo. Eu gostaria que a minha esposa comprasse uma cama nova. Eu não preciso mudar o pensamento dela, convencer ela pela razão, para que ela pense da mesma forma que eu. O que eu preciso é ter argumentos e ter um foco. Qual é o foco? Fazer ela comprar a cama. Quando eu consigo unir esses dois elementos, eu passo a ser uma pessoa persuasiva. Né? A pessoa persuasiva, ela simplesmente demonstra racionalmente a velocidade dos seus argumentos e assim convence os seus interlocutores a tomarem uma ação. Diferente do manipulador, que utiliza das forças da chantagem para fazer o seu interlocutor aceitar as suas ideias. Uma coisa é eu convencer você do ponto de vista argumentativo e emocional para que você adote uma ação. Outra coisa é eu fazer uma chantagem com você para fazer com que você aceite as minhas ideias. Forçar para que você aceite as minhas ideias. Manipular é uma ação relacionada a coagir. Você sempre, quando você está sendo manipulado, você sente uma sensação de coação. Sabe aquela popular forçar a barra? Então é isso. Manipulação basicamente é isso. Algo que força alguém a agir contra a sua vontade. Então, o manipular, e aí a gente vê muito nesse... quem nunca viu alguém olhar e falar assim, mas por que você comprou esse negócio? Na verdade eu não estava nem muito afim não, mas sabe quando a pessoa forçou um pouco a barra para que eu aceitasse, ou forçou um pouco a barra? Por que você saiu hoje à noite e você queria ficar em casa assistindo Netflix? Minha amiga me ligou, forçou a barra, insistiu um tanto, disse que não ia ser a mesma coisa, que ela precisava que eu tivesse junto, que eu tivesse junto dela para que ela pudesse ficar mais à vontade, ou para que eu pudesse dirigir o carro na volta. Então, isso aí é um pouco de forçação de barra, não é bem uma persuasão, né? O ato de persuadir, por sua vez, ele procura atingir a vontade, o sentimento do interlocutor por meio de argumentos plausíveis e verossímeis, ou seja, persuadir não é o mentir para que você faça alguma coisa, persuadir é fazer com que você tome uma atitude de forma íntegra, sem área cinzenta, sem que eu precise inventar um fato ou um argumento para que você possa tomar a ação que eu gostaria que você tomasse. E isso é muito importante, porque geralmente as pessoas tendem a achar que ser persuasivo é uma pessoa que consegue criar fatos para que as outras façam o que ela quer. Isso aí não é ser persuasivo, isso aí é ser manipulador. Né? E a gente vê muitas pessoas manipuladoras no nosso dia a dia. São pessoas que criam, inclusive, a sua própria versão de uma história para que force você a tomar uma atitude ou acreditar num fato que não é a realidade. Né? Tem caráter, a persuasão ela tem um caráter ideológico, subjetivo, temporal. Né? O primeiro é convencer, conduz a certezas, ao que o passo que persuadir leva a inferência que pode levar o interlocutor ou o público, ou parte dele, à adesão de argumentos apresentados. Então, persuadir, eu posso fazer com que você aceite somente parte do que eu te coloco. Né? Você vai verificar, por exemplo, uma diferença clara entre convencer, manipular e persuadir, quando você pega discursos elaborados em momentos chaves da humanidade, né? Como Martin Luther King, como Gandhi, Mandela, Winston Churchill, um grande orador. No caso dos Estados Unidos, vamos pegar um mais recente, que é o Barack Obama. Ele tinha uma capacidade muito incrível nós percebemos a clareza quando essas pessoas se colocaram, que a clareza que que fala a razão, ela comenta com a sua razão,
mas ela chama a sua emoção, aos seus sonhos, à sua liberdade, aos seus sentimentos de ser uma pessoa melhor. Então, a persuasão, ela tem que trazer o elemento do argumento sincero, o elemento de você não ter uma massa cinzenta, você não ter como é que eu gosto de dizer, uma historinha, inventar um fato ou uma história, para que você possa conseguir o que as outras pessoas, para fazer com que as outras pessoas façam o que você gostaria que elas fizessem, né? Eu gosto muito de sempre pensar no seguinte: qual é aquela argumentação, aquela frase? Vamos pegar um caso recente, um caso que é comum: palestras, né? Qual é a palestra que você ouviu que fez você arrepiar, fez você chorar, se emocionar, só que ao mesmo tempo você ficar convencido de que você poderia olhar aquilo ali, são argumentos racionais, que você olha aquilo ali e fala o seguinte: putz, eu tenho que me mover. Você pega uma palestra motivacional, por exemplo, esse é o fator, é persuadir, é fazer com que você sinta a emoção, entenda a razão e fique motivado a tomar uma ação. É a palestra que é o termo, é a fala que faz com que você fique empolgado para querer agir. Isso aí a gente vê muito, principalmente, eu não gosto muito de utilizar isso, porque isso tem muito mais a ver com convencimento, mas ultimamente você não precisa estar convencido para participar de um processo, de um pleito de eleição, seja no seu condomínio ou seja no seu país, né? Mas deveria ser o princípio do grande líder, vamos dizer assim, a capacidade de influenciar e persuadir, fazer com que você tome atitudes baseadas em fatos racionais e emocionais, que mexam com você e façam com que você se parte de alguma coisa. Eu acho que essa que é a grande palavra de quando você é persuadido a tomar uma ação, você faz parte de alguma coisa. E aí a gente vê o seguinte: que às vezes a gente toma decisões, a gente sente parte de alguma coisa, sem necessariamente a gente perceber que isso está acontecendo. É quando a pessoa que está tendo a comunicação com você, a pessoa que está tendo uma interlocução com você, ela tem uma capacidade de persuasão. Eu gosto de brincar, ela bate a sua carteira e você nem vê, você ainda sai rindo, contente e feliz. E isso vincula muito um vídeo que a gente falou no tema anterior, que era sobre a importância do não. As pessoas que têm essa capacidade da persuasão, elas fazem com que você tome atitudes, mesmo você discordando da atitude, ou seja, ela te dá um não, faz com que você faça do jeito dela, mesmo sem você ficar chateado com ela. Então, essa pessoa, ela tem um poder de persuasão e uma capacidade de comunicação muito grande. Ela consegue expor de uma forma muito mais clara e te persuadir a fazer o que você não gostaria de fazer. Mas, ao mesmo tempo, você vai se sentir parte daquilo ali, você não vai se sentir mal com aquilo. Qual é a importância de ser uma pessoa persuasiva? Eu acho que isso a gente tem que entender, né? É possível aprender essa persuasão, esse poder do convencimento que a gente fala, ou as pessoas comumente gostam de chamar, né? É possível aprender a convencer alguém ou a persuadir alguém? Bom, é o que eu já falei em vídeos anteriores, tudo na vida você pode aprender. Não há nada que você não possa aprender. Como tudo na vida, ser persuasivo pode ser treinado, né? Ao contrário do que muitas pessoas pensam: eu não sei, eu nunca vou conseguir fazer com que as pessoas façam o que eu quero. Eu não consigo fazer com que meu filho tome banho na hora que ele deveria tomar, ou que ele largue o videogame na hora que a gente precisa sair. E isso é muito comum no nosso dia a dia. Você pode desenvolver e aprimorar o poder persuasivo, e ele promove você, o indivíduo também, o domínio de uma ferramenta das mais importantes no dia de hoje. Hoje, a gente saber convencer, ser persuasivo de uma forma íntegra, que é o mais difícil, é muito importante nos dias de hoje. Ela contribui nas diferentes esferas comunicacionais do ser humano. Dominar essa habilidade, você pode, por exemplo,
persuadir sua equipe de trabalho a seguir instruções e diretrizes, mesmo que você tenha situações de conflito, vender bem suas ideias, projetos, produtos, serviço, impactar, motivar, inspirar pessoas. Isso hoje em dia, com a mudança que a gente está tendo do paradigma do trabalho ou da relação física e cada vez mais virtual, esse poder do convencimento, da persuasão de forma íntegra, ela é cada vez mais importante, porque cada vez mais você, os seus funcionários, as pessoas que trabalham com você, elas vão precisar aprender a se comunicar num ambiente virtual, como a gente está fazendo aqui. E quando a gente está fazendo isso num ambiente virtual, você não tem necessariamente aquela restrição do encontro, aquela restrição, aquela situação que a gente está acostumado, você tem que ter um poder de persuasão, de convencimento maior, para que você possa ter uma produtividade melhor. Mobilizar as pessoas à sua volta, conseguir um aumento de salário que você deseja, se você conseguir ter argumentos claros, convincentes, e apelar para a emoção de uma forma correta e íntegra, você pode conseguir isso. Você vai avançar na sua carreira profissional. Você, ó, que legal, pode conquistar aquele crush que você está de olho ali, que você não sabe, né? Você pode apresentar trabalhos, por exemplo, o pessoal que está fazendo seu mestrado, está fazendo sua faculdade, fazendo seu mestrado, seu doutorado, apresentar trabalhos de uma forma muito mais segura, muito mais convincente, fazendo com que a banca entenda muito melhor os seus argumentos e a motivação de você ter escolhido aquele tema ali para você estar tratando, até porque, geralmente, quando a gente escolhe esse tema, a gente escolhe considerando que é um tema relevante, tanto para você quanto para a sociedade. Você pode poder ministrar palestras, fazer apresentações do seu trabalho, fazer uma live. Aí, quem quiser, quem gosta, quem tem alguma coisa para comunicar, fazer uma live e executar defesa de causas de forma bem sucedida e muitos outros benefícios, né? O nosso cérebro, ele processa como uma informação é passada, juntando todos os estímulos de fala até as expressões emocionais. Então, a gente aprender a ser persuasivo, ele passa por habilidades, é um conjunto de técnicas, de habilidades pessoais, práticas e psicológicas. Eu vou falar rapidamente sobre algumas formas da gente conseguir desenvolver essas habilidades práticas para que a gente possa ser um pouco mais persuasivo no nosso dia a dia. Óbvio que esse conjunto de práticas eu precisaria de uma live de 3 horas para conseguir explicar para vocês, mas eu vou tentar resumir aqui. Primeira coisa, imite. O ser humano ele tem uma capacidade muito grande de conseguir assimilar a informação por meio da imitação. Jesus Cristo já falava isso, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Então, fique perto de pessoas que sabem vender as suas ideias, né? 20% do nosso lóbulo frontal é composto pelo que chamamos de neurônio espelho. É por causa deles que aprendemos a fazer alguma coisa e a copiar. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Então, fique perto de pessoas às quais você gostaria de se assemelhar a elas. Pode parecer papo de autoajuda, e eu não nada contra, tá tudo bem para quem segue esse tema, inclusive eu gosto muito, mas eu quero diferenciar só um pouquinho. Isso tem a ver muito mais do que com autoajuda, que ela explica também, tem a ver com neurociência. Esse tema ele tem muito a ver com a neurolinguística, né? Que tem muito mais a ver do que necessariamente com um princípio de crença que você desenvolve. Então, sai por aí imitando a postura, a impostação vocal e a lógica por trás da argumentação delas. Se você quer ser bom, ande com os bons. Se você quer ser melhor ainda, ande com os ótimos, né? Então, utilize essa capacidade cerebral do neurônio espelho, da plástica cerebral de se adaptar e de copiar atitudes, formas, ideias, postura, impostação vocal, até a lógica de argumentação. Quando você passa muito tempo, por exemplo, falando sobre um mesmo tema no trabalho, você acaba ficando expert em argumentar esse processo, argumentar, dar princípios lógicos e argumentos lógicos
para o trabalho que você desenvolve, né? Então, vamos, como diz o outro, não é ser macaco, mas vamos imitar, vamos nos espelhar no que a gente gostaria de ser. Leia livros sobre pessoas que fizeram isso, muita gente fala, né, assista vídeos, é o que eu sempre falo, nós somos muito mais visuais do que necessariamente auditivos, então, faça curso, participe de palestras, de webinário, isso aí pode te ajudar muito num primeiro momento a você conseguir desenvolver essas características. A segunda é exercite 2 pontos, a atenção e a escuta. Rafael, mas a atenção e a escuta vão me tornar persuasivo? Para você realmente aprender a ser uma pessoa persuasiva, você precisa saber o que o seu cliente em potencial precisa. E quando eu falo cliente, qualquer pessoa com a qual você vai se relacionar. Você pense no seu cliente como sendo a sua esposa, o seu filho, o seu chefe, o seu subordinado, o seu cliente, efetivamente, do seu trabalho, do seu serviço ou do seu produto, o seu amigo, e por aí você vai. Pense sempre como se você estivesse, caso você queira entrar numa posição de persuasão, pense sempre quais são os pontos, prestando atenção no que a pessoa está falando, você ouvindo ela como se fosse um cliente, é que você vai conseguir capturar elementos que vão ser a base da sua argumentação para convencê-los, e para que você possa apresentar a solução mais adequada, de acordo com o que ele tem como restrição, com o que ele aponta como objeção, para que ele não tome as atitudes que você pretende que ele tome. Né? Óbvio que você tem que fazer isso de uma forma íntegra. Você não tem que se utilizar disso para poder conseguir tirar vantagem das outras pessoas. E você não vai conseguir, porque, como eu já disse em vídeos anteriores, o ser humano ele tem um gatilhozinho ali, e na mulher esse gatilho é um gatilhozão, que é o gatilho da mentira. Você consegue notar quando você não está sendo persuasivo de forma íntegra. Né? Então, evite fazer isso, evite tirar vantagens utilizando os princípios, ou apelando para a emoção, achando que você vai ser persuasivo, né? E a gente tem mais um aqui, passe credibilidade. Isso é muito importante. Conheça bem a sua ideia, sua empresa, seu produto. Quando você consegue fazer isso, esteja atualizado das novidades, da sua área, isso passa credibilidade. Você já viu aquele funcionário que, quando você olha para ele, você pensa até que ele é o dono da empresa? Ou a pessoa que consegue entender muito mais daquele processo, daquela área técnica onde ela está envolvida, do que as outras pessoas, quando ela começa a falar, ela transmite muito mais credibilidade do que uma pessoa que não tem o conhecimento necessário. Então, essa questão de você estar preparado para transmitir credibilidade tem muito a ver com o seu empenho e a sua dedicação. Se possível, quando você for fazer alguma argumentação mais lógica, visando uma ação, traga dados, traga informações estatísticas, fatos, que fornecem seus argumentos e que demonstram que você tem informações sólidas, que você sabe do que você está dizendo. Isso tira o que você está apresentando do campo da ideia e relaciona com o mundo real e prático. É mais importante. Você fala de algo que traz resultado para o cliente, resultado para as pessoas. É aquilo que a gente já falou em vídeos anteriores. Se preocupe com o outro. Eu gosto de ter uma palavra para esse item que é esteja apaixonado. O que eu quero dizer com isso? Quando você está apaixonado, você tenta saber tudo daquela pessoa. O que ela gosta de comer, o que ela gosta de beber, qual é o presente que ela gosta, a cor favorita, qual é a flor, como é que ela gosta de dormir. Quando você está apaixonado, você tenta de todas as formas descobrir como é que você pode agradar mais aquela pessoa, cada dia mais. Então, utilize esse mesmo princípio, esteja apaixonado pelo que você vai fazer ou pelo que você vai falar. A partir desse momento, quando você estiver apaixonado pelo que você faz, pelo que você fala, e pelas pessoas, óbvio que de forma sem nenhuma conotação
equivocada, quando você está apaixonado pelas pessoas para as quais você vai transmitir a sua informação, com certeza você vai tentar sempre fazer o melhor. E quando você tenta fazer o melhor, você acaba sendo uma pessoa mais persuasiva, você acaba convencendo, aí eu já estou pegando a parte do convencimento também, as pessoas de uma forma mais íntegra, mais prática e que não gere tanto ruído na comunicação. Vamos lá então para a dica chuchuzinho de hoje? Primeira coisa, dica chuchuzinho de hoje. Como é que a gente consegue atuar de uma forma mais, principalmente no campo da persuasão, tá? Não estou nem falando do convencimento. Aí, ó, dica chuchuzinho. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre gatilhos mentais. Algumas pessoas já, outras pessoas não. Os gatilhos mentais, elas são ferramentas psicológicas utilizadas pelo marketing para acender a necessidade de uma ação em quem recebe a mensagem. E como o nome indica, é algo que impacta a mente do receptor de tal forma que desperta a sua reação. Só um minutinho, vamos dar um break, volta, porque a gente tem uma pergunta aqui, um comentário. Eu tenho medo de tentar ser persuasivo e parecer que estou forçando a barra, acabo desistindo. É isso que a gente falou. Qual que é o grande problema? A gente tem medo, às vezes, de ser persuasivo e está forçando a barra, porque isso é a coisa que mais acontece. A gente, geralmente, foi o que eu falei lá atrás, a gente tende a não querer fazer para os outros o que a gente não gostaria que fizessem para nós. Então, se a gente tem essa resistência quanto às pessoas virem forçar a barra, que aí eu gosto de falar, forçar a barra e manipular, é uma pergunta até da Cibele, que ela colocou aqui, na verdade é um comentário da Cibele, a gente tende a não querer fazer o mesmo com o outro. Só que existe uma grande diferença nisso. Quando a gente faz isso de uma forma íntegra, a gente está expondo as nossas razões, é muito difícil que a pessoa, se você está expondo razões óbvias, né, fazendo isso de uma forma íntegra, sem inventar nenhuma história ou sem criar alguma argumentação que não existe, uma emoção que é falsa, a pessoa tende a não se sentir forçada. Então, mesmo que ela te diga não, o não que ela vai te dizer é de uma forma muito mais confortável do que da forma que as pessoas fazem quando a gente, que é o que a gente chama de forçar a barra. Então, eu acredito e eu tendo esse medo é comum. Eu também tenho muito medo, às vezes, de tentar ser persuasivo e parecer que está forçando a barra. Agora, quando eu acredito internamente comigo mesmo de que os meus argumentos são válidos e de que aquilo que eu acho que a pessoa tem que fazer é o melhor, eu me sinto mais confortável, me sinto mais à vontade para fazer isso. Então, se convença para poder convencer os outros. Internalize em você que o que você está fazendo não é uma forçação de barra. A partir do momento que você fizer isso, fica muito mais fácil você conseguir convencer ou persuadir, use a palavra que você quiser ou a situação que você quiser, dos seus argumentos. Né? O convencimento já é um pouco mais difícil, porque o convencimento você tem que ficar ali labutando até a pessoa passar a pensar igual a você. A persuasão é um pouco mais fácil, porque ela vai tomar uma atitude levada levada pela sua argumentação, pelo que você está colocando do ponto de vista emocional e pela dica que a gente está dando agora aqui, que eu acho que ela é bem interessante e ela ajuda, que é a questão dos gatilhos mentais, né? Você já notou que quando a gente está cansado, o nosso cérebro, ele funciona como que meio que no automático? É aquela coisa assim que às vezes a gente liga o fogão, sai para ver tal coisa, quando a gente olha, será que eu liguei o fogão? Você nem percebeu que você fez aquilo. Então, o que acontece é que ele foi educado, o cérebro ele foi educado a executar certas ações rotineiras e acabamos agindo de forma inconsciente. Né? Isso geralmente é trabalhado pelo sistema límbico. É uma maneira de evitar o desgaste mental frente a inúmeras escolhas que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. Então, os gatilhos mentais, eles internalizam comportamentos e ações, filtrando o que é mais importante e nos orientando a agir de forma rápida diante de algo que surge como necessidade. E o ser humano, ele já tem alguns padrões de gatilhos mentais devidamente registrados no seu cérebro.
no seu sistema límbico, que é quem toma a decisão quando você acha que você está tomando. Porque geralmente é aquela coisa, a gente gosta de falar, a decisão, o processo decisório, ele é tomado, você primeiro decide, para depois você conseguir argumentar o porquê da sua decisão. Então, eu vou dar uma dica de 3 gatilhos mentais para que vocês possam entender melhor. Existem vários gatilhos mentais, é um estudo mais aprofundado, para que você entenda aonde que entra cada gatilho mental. Um gatilho mental que é muito fácil, muito comum, é o gatilho mental da prova social. O que eu quero dizer com prova social? A prova social é aquele gatilho mental que antigamente, quando você andava em tribos, se você não fizesse o que os outros estavam fazendo, se você não andasse junto com os outros, você provavelmente ia morrer, ou de fome, ou de sede, ou por conta de um predador que ia acabar com você. Então, o ser humano desenvolveu esse gatilho da prova social. A prova social é quando você olha que várias pessoas estão fazendo aquilo ali ou recomendando aquilo ali, e você olha e fala assim, putz, não pode estar tanta gente errada, eu vou seguir fazendo a mesma coisa que essas pessoas. Exemplo disso é quando a gente vai num restaurante, fica um restaurante de um lado da rua, outro no outro lado da rua, os dois paralelos. Aí você passa por um restaurante, você não conhece nenhum dos dois. Você passa por um restaurante que não tem ninguém, você passa pelo outro, está abarrotado. Aonde você tem de ir? Involuntariamente no que está cheio, racionalmente no que está vazio, porque você não sabe se se a comida lá é boa, não é boa, mas quando você vai no vazio, ainda assim você vai com certa desconfiança. Por quê? Porque o teu sistema límbico da prova social te leva a acreditar que aquele outro restaurante é muito melhor. A prova social, ela te induz por meio do que você acredita que a sociedade tem como padrão. Foi feita uma experiência, inclusive, numa universidade americana, onde todo mundo, botaram vários alunos numa sala, 20 alunos, desses 20 alunos, um aluno só que não sabia da experiência, e eles faziam o seguinte, todo mundo começava a dar respostas corretas para as perguntas que eram dadas. Aí chegava um certo momento, eles faziam a pergunta e era combinado. Esse um ia dar a resposta certa, todos os outros iam dar a resposta errada. O que acontecia depois? Esse um ficava na dúvida se ele estava certo. Ele se questionava e acabava mudando a opinião dele. Então, a prova social é um gatilho muito forte. Quando você tem o gatilho mental da prova social dentro das suas argumentações ou dentro do seu processo, você tende a fazer com que a pessoa tome uma decisão sem ela nem sentir que ela está tomando. O outro é a reciprocidade. O ser humano era o seguinte, antigamente, se você me dava um pedaço de carne, um mamute morto, eu te dava outro mamute morto, porque a gente tinha essa questão de sobrevivência, né? Hoje em dia, a gente também tende a fazer isso. Quando alguém faz alguma coisa para você, sem nenhuma intenção por trás, você tende a agir de forma recíproca. Você tende. Não quer dizer que não. Quer ver uma experiência para quem é casado? Chega do nada, amanhã ou depois, ao final de semana, e leva uma rosa, um buquê de flores para sua mulher, ou para o seu namorado, ou qualquer coisa desse tipo. Sem intenção nenhuma. Você vai ver como é que tende a ela fazer algo semelhante para você, para querer te agradar, né? E o outro gatilho mental é o da escassez. E isso é muito utilizado no marketing, é muito utilizado nas vendas, é muito utilizado em várias argumentações de persuasão. O que é? Você já viu naquela loja que você chega e aquele produto é sempre o último, é sempre o mostruário? Que você já viu que o prazo está sempre acabando para poder você tomar uma decisão de aquisição ou de compra de alguma coisa? Esse é um gatilho mental muito utilizado principalmente pelo marketing de varejo, é a escassez. Eles botam, inclusive, um reloginho ali contando o dia e a hora que vai acabar a promoção, que é para que o seu sistema límbico comece a tomar a decisão, vai acabar, vai acabar, vai acabar. E isso também vem lá de trás, porque quando acabava a comida, acabava a água, ou qualquer coisa desse tipo, você ia perecer. Então, quando você via aquilo e o teu sentido de escassez ativava, você corria para poder conseguir se manter. Então, isso já são gatilhos gravados no seu subconsciente que, às vezes, quando utilizado de forma íntegra e de forma correta, ela pode fazer com que você seja uma pessoa muito mais persuasiva,
né? Você possa ser uma pessoa que venda muito mais, você possa ser uma pessoa que seja o melhor profissional, tenha maior sucesso, que inclusive pode conseguir melhores relacionamentos dentro da sua casa, da sua família. São vários gatilhos mentais, a gente depois vai entrar em outros vídeos, a gente pretende entrar nesse assunto também. Então, gente, muito obrigado. Até a nossa próxima live e se inscreve no canal, ou se inscreve na nossa página no Facebook, Simples Atitudes, ou no YouTube, @Simples Atitudes, e vamos estar juntos nessa aí, enquanto vocês do outro lado. Um abraço.